1933, Cleveland, Ohio. Jerry Siegel, um adolescente amante de ficção científica, que desenhava suas próprias histórias para fugir da dura realidade que a sua família enfrentava após seu pai ter morrido por conta de uma parada cardíaca durante um assalto à loja da família, deixando Jerry com seus 5 irmãos. E aos 16 anos, ele conhece Joe Shuster, um menino canadense que tinha recém se mudado para os Estados Unidos, e ele sabia desenhar muito bem e poderia ilustrar as histórias de Jerry. Juntos fizeram uma fanzine com o nome Science Fiction The Advance Guard of Future Civilization. E o Superman teve sua primeira aparição, mas como um vilão na história, intitulado de O Reinado de Superman. E nessa história, o mendigo era submetido a um teste com um elemento químico extraterrestre, em troca de comida e roupa. Uma trama que fazia referência à Grande Depressão que acontecia naquela época. Então o mendigo consegue poderes de controlar as pessoas pelo pensamento, e usou esses poderes para cometer crimes, e logo depois para se tornar o governante do mundo. Mas o efeito do químico acaba passando e ele volta a ser apenas um mendigo qualquer em meio a tantos outros mendigos naquela época. Mas após pensarem muito a respeito, com Jerry até chegando a sonhar com o Superman, eles decidem então mudar completamente o personagem. Ele não poderia ser um vilão, ele tinha que ser um símbolo de esperança e ser um herói para as pessoas, principalmente para aquela época da Grande Depressão. E assim tivemos pela primeira vez o Superman, e conhecemos hoje em dia. E a sua história passou a ser o que conhecemos hoje em dia. Kal-El teve seu planeta natal, Krypton, destruído, mas seus pais colocaram em uma nave que caiu na Terra e foi criado por um casal de fazendeiros em Smallville. Mais tarde veio por se tornar um jornalista em Metrópolis, mas em segredo combateria o crime como Superman. Agora que o herói criado era só ir de produtora em produtora e tentar a sorte de aprovarem a ideia, mas durante 6 anos eles só receberam não. Mas em 1938 eles finalmente tiveram uma chance, colocando o Superman na Action Comic número 1, que naquela época podia ser comprada apenas por 10 centavos, mas comicamente em 2014 essa mesma edição, que era de 10 centavos na época, foi vendida por 3 milhões de dólares. Mesmo que na época custasse apenas 10 centavos, ela ainda é considerada a revista em quadrinhos mais importante da história, e após publicarem o personagem, o herói que poderia salvar a vida de seu pai anos antes, e agora ele era um sucesso tremendo, um herói que poderia ouvir um grito de socorro a milhares de quilômetros de distância, que fosse imune a qualquer arma, super forte e rápido, e que não se importasse em ajudar as pessoas e ser um símbolo de esperança para todos, principalmente depois de uma época tão sombria que a América passou durante a Grande Depressão.